A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem a honra de recebê-los para o webinar Financiamento e Políticas Públicas para a Infância e Adolescência, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Priscila Zogby, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão aqui nos escutando. Queria agradecer também à comissão, à secretaria das comissões e também a todas as pessoas que estão, da parte técnica, que estão nos auxiliando com isso. É um grande prazer para mim estar aqui mediando esse webinar tão importante. Eu vou apresentar os palestrantes para vocês. Tentei dar uma resumida, já que todos têm um currículo muito grande. Inicialmente, vamos começar pela doutora Denise. Ela é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutora pelo Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Bolonha, no programa de pós-doutorado para doutores ibero-americanos. Além disso, é professora titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Temos também como palestrante a doutora Eliana, doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Sapienza de Roma, professora assistente e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Observatório Jurídico Repensando o Trabalho Contemporâneo, na Unesp de Franca. Juíza do Trabalho titular e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho de Franca, além de ser membro do Comitê Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-15. Por fim, temos o Dr. Hendrik, que é mestre e pesquisador de doutorado pelo Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, advogado em São Paulo. Queria só lembrar que, assim como eu, a doutora Denise, ela também faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A palavra é sua, doutora. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a comissão por ter proporcionado esse espaço, agradecer a presença da doutora Priscila aqui conosco, mediando esse importante webinar, dizer que é uma honra estar ao lado de pessoas tão queridas e tão lutadoras na área de infância, a doutora Eliana e o doutor Hendrik. É um espaço muito importante nessa noite poder falar sobre financiamento e políticas públicas na área do direito da criança e do adolescente. E uma das preocupações de poder abrir um espaço de diálogo e permitir que esse tema chegue à sociedade, que pense sobre as questões de financiamento de política pública, é a recente emenda constitucional 109 de 2021, que traz um risco muito grande e grave para o esvaziamento dos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Mas para que a gente possa entender os efeitos dessa emenda e lutar para que ela seja considerada inconstitucional no tocante à aplicação para os fundos da infância e juventude, é importante uma introdução para que a gente possa entender algumas noções gerais sobre o financiamento da política pública na área da infância, para então entender o impacto e a gravidade dessa emenda.
política pública na área de infância e juventude, ela é muito engenhosa. E ela tem um arcabouço jurídico que busca fomentar a noção de prioridade absoluta e proteção integral, que são mandamentos constitucionais. Estão previstos no artigo 227 da Constituição Federal. Então, existe toda uma preocupação de que o orçamento público na área infanto-juvenil contemple as necessidades infanto-juvenis em todas, né, as suas perspectivas, para que a criança, desde a sua tenridade, tenha oportunidades de se desenvolver integralmente todos os seus atributos, todos os seus talentos, e, portanto, né, que haja respeito à dignidade da pessoa humana, desde a mais tenra idade. Nesse sentido, nós temos a formulação de uma política pública na infância que não se faz a quatro paredes do gabinete do executivo. A política pública na área da infância, ela é formulada com a participação da sociedade civil. E, por isso, existe uma instância formal de participação que se chama Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho não se confunde com o conselho tutelar, é um conselho cuja função é justamente o desenho da política pública na área da infância. Nesse conselho, existem representantes do governo e da sociedade civil em número paritário. Então, existe uma participação de igual número de membros do governo e da sociedade civil, para que, então, o conselho possa, por meio, né, de um diagnóstico, é função do conselho mapear a realidade infanto-juvenil, para que se entenda as necessidades que, então, devem estar presentes na formulação de um orçamento público estratégico. Então, só tem sentido, né, buscar resultados com uma política pública sabendo o que é necessário. Então, a função do conselho inicial é mapear essa necessidade e também permitir que essas necessidades sejam contempladas nas mais diversas secretarias, nos mais diversos ministérios de governo, pensando o Brasil numa federação. Então a gente tem que pensar que isso se reflete na União, nos estados e nos municípios, embora a política de infância tenha como princípio a municipalização. E, portanto, um dos desafios da política de infância é essa intersetorialidade entre os ministérios que formam o que nós chamamos de orçamento OCA. Então, só é possível saber se a infância tem prioridade se ela está presente em todos os ministérios com programas que a ela dizem respeito. Então, a criança tem que estar na Secretaria de Saúde, de Educação, de Esportes, de Cultura, da Justiça. Em todos os ministérios, a gente precisa compreender como é que a criança é vista em primeiro lugar. Mas não é só isso. A Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao pensar em prioridade absoluta, desenham a perspectiva desse orçamento público ser complementado com verbas específicas de um fundo. E essa importância é enorme, porque a ideia jurídica da existência do fundo é garantir que realmente existam verbas para proporcionar uma proteção integral à criança e ao adolescente. Então, é um mecanismo jurídico muito engenhoso, porque os fundos recebem transferências de verbas dentro da federação, né, da União, estados, municípios, mas existe a possibilidade da pessoa jurídica e da pessoa física doarem aos fundos e depois ter, entre aspas, um abatimento no imposto de renda. Então, existe a possibilidade da sociedade civil contribuir e ampliar a perspectiva de financiamento de políticas públicas na área do direito da criança e do adolescente. Então, ter noção dessa estrutura jurídica
é muito importante para compreender como que a Constituição e o ECA pensou nessa ideia da proteção integral. Porque não adianta pensarmos em proteção integral se não existe um lastro financeiro adequado para a garantia de políticas públicas que realmente se efetivem. Então, as verbas do fundo são gerenciadas pelo Conselho de Direitos. Então, o Conselho mapeia, o Conselho ele tem que garantir que as necessidades se encaixem em todas as legislações financeiras, PPA, LDO e LOA, e isso vai perfazer a política básica, o que a gente chama de OCA, e o Conselho também vai diagnosticar o que pode ser emergencial e complementar e que pode, portanto, também ser financiado pelas verbas dos fundos. Então, olha a importância disso, né? Com esse planejamento estratégico, se evita que verbas sejam escoadas para programas em duplicidade e se promove um arcabouço jurídico de um planejamento estratégico. E isso é muito importante porque nós precisamos pensar a infância não sobre um viés assistencialista. A criança não precisa de benevolência, a criança é cidadã, a criança tem direitos, ela é sujeito de direitos. Então, esse mecanismo promove a noção de cidadania efetiva na área da infância e juventude, constrói, de fato, um arcabouço jurídico promotor da efetivação de direitos fundamentais, que é a perspectiva da proteção integral. O Conselho, ele também, né, ele tem o registro de todas as entidades da sociedade civil que atuam na infância e também de todos os programas. Então, ele tem condições de ter também uma noção dessa realidade. E, na ponta, ele também é responsável no sistema de garantias, a resolução 113 do CONANDA, que estabelece um sistema de garantias, ele é responsável na ponta pelo controle, para verificar, né, porque a política pública não basta somente ser planejada, ela tem todo um ciclo estratégico, e o ciclo também, né, se consolida com a verificação se as metas e os programas deram certo, geraram resultados, para que a gente possa também rever posições e construir, né? Se não deu resultado, a ideia é modificar, né? E nunca esconder resultados. Isso é um programa cíclico para a virtuosidade do atendimento à criança e adolescente. Então, diante dessa perspectiva, vou passar a palavra para o doutor Hendrick, para ele falar dessa emenda 109. Nós escrevemos um artigo para combater o risco da emenda 109 esvaziar os fundos. Para quem tiver interesse, o artigo está publicado no número atual da revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o volume 4, agora de maio a agosto de 2021. Obrigada pela oportunidade. Vamos ouvir o doutor Hendrick. Bom, inicialmente, boa noite a todos, a todas, a todes. Gostaria de dizer que é uma honra para mim participar desse evento com a doutora Eliana e a doutora Denise, que me trouxe para debater essas questões de infância. Eu confesso que eu sou só um financeirista no grupo de estudos da doutora Denise, e posso debater com muitos outros colegas de outras áreas, e isso, para mim, tem sido muito enriquecedor. Muito interessante, na perspectiva do direito financeiro, pensar que o sistema de proteção dos direitos da infância no Brasil tenha uma estrutura tão bem planejada, e uma estrutura que, pelo menos no arcabouço jurídico formal, ela induz a geração de políticas públicas que são integradas com o processo orçamentário e financeiro. É uma política que não só prevê o que se pretende atingir em uma visão de concretização de direitos constitucionais, mas ela também estabelece um caminho seguro de planejamento esse que envolve o chamado orçamento da criança e do adolescente, e
que tem como um dos seus vértices essa ideia de fundos da infância. Então, isso começa a ficar interessante no direito financeiro, porque além de trabalhar com a ideia de orçamento, ele trabalha com a ideia de fundos como fontes de receita, né? Então, para o direito financeiro vê os fundos como um destino de recursos públicos. O fundo ele é formado por meio de uma regra de vinculação de receitas, ou seja, existe no ordenamento jurídico uma norma que estabelece o destino de determinadas receitas, que é basicamente dizendo, olha, quando elas forem arrecadadas, o seu destino será o registro no fundo. O fundo ele é uma unidade contábil, é importante que a gente não pense o fundo como uma conta bancária. Isso é um raciocínio que não se aplica ao direito financeiro. Ele é uma unidade contábil de registro. Quer dizer, se os recursos são destinados aos fundos, eles precisam ser registrados no momento de sua arrecadação e no momento do seu gasto, o gasto é atrelado a esse fundo como fonte de receita. Essa é a mecânica de funcionamento de um fundo. E como um fundo ele é uma regra de afetação a uma finalidade, é evidente que, no final do exercício financeiro, se sobrou recursos, se recursos foram arrecadados a mais do que os gastos com aquela finalidade, esses recursos têm que ser creditados para o mesmo fundo no ano seguinte. O que significa isso, ser creditado para o ano seguinte? A Lei 4.320, quando ela faz isso, ela quer manter a regra de afetação. Quer dizer, se os recursos foram arrecadados para essa finalidade, se terminou o exercício financeiro e eles não foram gastos, nos exercícios seguintes eles devem continuar sendo afetados a essa finalidade. Bom, diante deste quadro, é importante pensar que os fundos não são uma exclusividade do orçamento da criança e do adolescente. Fundos são um instrumento financeiro muito comum. E existe um fenômeno no Brasil de empossamento de recursos nos fundos. Eu gostaria de registrar que esse não é um fenômeno dos fundos da infância. Aliás, nos fundos da infância, esse fenômeno nem é tão representativo assim. Mas eu posso citar, por exemplo, como exemplo, o FUST. O FUST é o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Ele é alimentado por uma fonte de receita muito abundante, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, incidentes sobre as telecomunicações, enfim. Existe um rio de recursos que vai para o FUST anualmente. E esses recursos não são gastos. O FUST tem o orçamento, no último levantamento que eu apurei, eles estavam com cerca de 3 bilhões de reais no FUST. Bom, qual foi o contexto disso? Pandemia, foram buscadas novas fontes de financiamento e se identificou que, pelo menos neste período de enfrentamento da pandemia, os recursos que seriam destinados para os fundos, os recursos excedentes que seriam destinados para os fundos, poderiam ser desviados desses fundos para fazer frente ao endividamento que União, Estados e municípios experimentaram para enfrentar esses gastos extraordinários. Então, eu gostaria de apontar, o meu primeiro ponto nessa fala de hoje a Emenda 109 de 2021, ela tem um objetivo. O objetivo dela é evitar que se acumulem mais recursos nos fundos. E eu gostaria de ressaltar esse mais. É evitar que, no final do exercício, se o balanço entre o que foi arrecadado e o que for gasto for positivo, este saldo positivo não seria incorporado ao patrimônio do fundo. Então, e aqui eu já entro um pouco na minha ideia sobre como funciona a regra do artigo 5º da Emenda 109. O artigo 5º da Emenda 109, ele é uma regra de desvinculação muito peculiar, porque ele é uma regra de desvinculação de superávit financeiro.
É interessante pensar que existem outras regras de vinculação. A DRU é uma regra clássica de desvinculação no direito financeiro. Mas a DRU desvincula recursos quando eles são arrecadados. Quer dizer, no caso do FUSH, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico das Telecomunicações. A DRU desvincula, no momento da arrecadação, 30% das receitas, de cara, e o resto vai para o fundo. A emenda constitucional 109, ela não faz isso. Ela desvincula o superávit financeiro do fundo. Então, o que é superávit financeiro? Superávit financeiro é o resultado de exercício. Então, o resultado de exercício ele é apurado no final do exercício. Então, só é possível pensar a mecânica da emenda constitucional 109 pensando no exercício financeiro como um todo. Eu tenho que olhar para o orçamento e pensar, olha, este fundo foi o destino de um volume X de receitas, 100 milhões de reais de receitas. Neste exercício, gastei 40 milhões de reais com a finalidade, então, em tese, sobraria 60 milhões de reais que se incorporaria ao saldo do fundo, no final do exercício financeiro. O que essa emenda faz, na minha leitura, é desvincular, em tese, este resultado. Por que eu digo isso? Porque tem uma maldade aí. Existe uma interpretação dessa emenda que coloca que essa conta de superávit consideraria não só aquilo que foi acumulado, aquilo que foi arrecadado no exercício, mas o saldo integral do fundo no começo do exercício, o que foi gasto em um exercício financeiro, o resultado seria superávit. Veja como essa interpretação é enviesada e maldosa. Se fosse assim, você desvincularia todo o saldo que não foi gasto em um exercício. Então, você imagina que num fundo da criança e do adolescente determinado, os recursos foram acumulados no saldo por anos. Tudo aquilo foi objeto de receitas afetadas, de receitas de transferência, de outros tipos de doação, e aqueles recursos foram sendo acumulados no saldo, e existe um saldo de 50 milhões de reais, e durante o exercício, principalmente um exercício como esse, um exercício pandêmico, onde o processo de execução orçamentária não está tão azeitado assim, foram executados só 5. Então, se você pensar que o saldo todo é objeto do superávit, o superávit seria 45, desvincula 45, saldo no fim do exercício é 0. Não faz sentido aplicar isso. Não faz sentido pensar desse jeito, porque vai contra o objetivo da própria emenda. Se o objetivo da emenda é evitar o empossamento, evitar o acúmulo de recursos excedentes, este cálculo tem que ser feito considerando só aquilo que foi arrecadado em um exercício e que foi gasto no mesmo exercício. E nessas bases, olhando o superávit dentro do orçamento, você poderia encontrar esse saldo eventualmente positivo. Então, acho que o nosso primeiro trabalho desse artigo foi tentar demonstrar, com argumentos de direito financeiro, como que essa emenda operaria e dizer que, para os fundos, ela, em tese, é aplicável para os fundos da criança e do adolescente, e ela poderia representar, por exemplo, que parte dessas receitas que foram doadas para o fundo, que são afetadas, que muito mais do que recursos vinculados, elas são recursos afetados por uma doação onerosa de particulares essa finalidade, parte dessas receitas que não forem gastas em um exercício, em tese, voltariam para o orçamento municipal. Se aplicada a emenda constitucional 19, ainda que pensemos nessa interpretação mais razoável dela, uma parte dos recursos que foi adquirida com a finalidade específica de financiar essa política,
seria desviada para financiar outras finalidades. E essa emenda, ela provoca um incentivo muito perverso ao administrador público. Porque se ela for aplicável aos fundos da criança e do adolescente, o administrador público pode entender, por exemplo, que não é interessante gastar durante esses exercícios no financiamento de políticas da criança e do adolescente para sobrar mais. E quando eu digo que esse diálogo com a Denise e com os outros colegas do Grupo é rico, acho que o nosso papel foi mostrar que, se isso se justifica para o FUST, se isso se justifica talvez para a Condecine, isso não se justifica para a criança e adolescente. Porque esse domínio específico da Constituição, esse grupo foi tratado de maneira diferente, e o financiamento dessas políticas é objeto de proteção constitucional específica. Então, eu vou devolver a palavra para a Denise para que ela explique e demonstre por que, pelo menos para os fundos da criança e do adolescente, essa emenda não pode ser aplicada sob pena de inconstitucionalidade. Muito obrigada, Hendrik. Olha a importância do raciocínio. Então, para a gente entender o raciocínio, olha o conteúdo do artigo 5º da emenda 109, então uma emenda que quer, né, alterar a Constituição, e ela coloca, então, a possibilidade de, até o final do segundo exercício financeiro subsequente à data de promulgação dessa emenda, então foi 15 de março de 2021, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo poderá ser destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente. Se o ente não tiver dívida pública, esse superávit será de livre aplicação. Bom, o que isso significa, né? Que nós estaríamos tirando verbas que deveriam ser destinadas especialmente à proteção integral da criança e do adolescente para pagar dívida, em primeiro lugar, de um ente da federação. O que é muito grave na perspectiva de que é claro que a condição da criança e do adolescente na pandemia piorou. Então, a necessidade de reforço de políticas públicas na área, especialmente nas áreas como educação e saúde, por exemplo, né? As crianças ficaram fora da escola, muitas não tiveram nem acesso ao ensino à distância, e há todo um agravamento da desigualdade no Brasil, que já era existente. É evidente que isso piorou, né? Em 2018, a Unicef ela lançou um relatório sobre a condição da infância no Brasil, muito importante para o cenário nacional, porque ela consegue reorganizar o conceito de pobreza, especificando que pobreza não é só renda. Pobreza é uma múltipla privação de direitos fundamentais. Então, a ligação disso com o artigo 227. Isso é muito importante, porque isso coloca o que significam os direitos fundamentais na infância e juventude para o desenvolvimento integral do ser humano. Esse conceito, né, mostrou para nós um índice muito grave em 2018, antes da pandemia. Ele demonstrou que 60% das crianças e adolescentes no Brasil eram pobres. Esse é um número muito chocante. Esse é um número inadmissível. 6 entre 10 crianças no Brasil vivem uma privação múltipla de direitos fundamentais. Mediante esse panorama e mediante a pandemia, que agravou certamente essa condição e ampliou a desigualdade social, vários outros relatórios foram feitos
Cito aqui um deles que me impressionou muito, do Gueledés, por meio de Sueli Carneiro, que apresenta, inclusive, uma piora quando se pensa em marcadores sociais das diferenças e se olha a menina, né, o fator de gênero, e a menina negra. Então, uma série de questões que mostram uma necessidade urgente dos fundos dinamizarem ainda mais políticas públicas na área da infância. Então, é gritantemente um absurdo, nessa condição, dizer que verbas do Fundo da Infância podem ser retiradas e esvaziadas para pagamento de dívida. Isso é uma afronta à Constituição e uma afronta à dignidade da pessoa humana, né? Pelo contrário, nós precisamos empoderar ainda mais os fundos. E os fundos, conforme o ECA, eles podem ser usados em situações de calamidade também. Então, os fundos são instrumentos, sim, muito potentes, inclusive para atuar na possibilidade de mitigar a situação de agravamento da desigualdade no Brasil. Então, nesse sentido, já se demonstra o absurdo que seria a retirada dessas verbas e o não direcionamento dessas verbas à criança e adolescente na medida da urgência que o cenário nacional demonstra nessa questão. Outro ponto que nós colocamos aqui no artigo é a questão constitucional do artigo 227, que reverbera na proteção de uma série de direitos fundamentais da criança e adolescente, e a construção desses direitos fundamentais só se efetiva por meio das políticas públicas, não elas ficam no papel. Então, é totalmente ligada à perspectiva de efetivação da prioridade absoluta e da proteção integral do artigo 227, com a preservação de um ciclo orçamentário virtuoso na área da infância e com a preservação das verbas que estão contempladas no fundo. Então, é um momento de nós promovermos ainda mais a possibilidade das verbas do fundo chegarem até a criança e o adolescente, né? Se existem verbas nos fundos, elas precisam, mais do que nunca, chegar para atender às necessidades infanto-juvenis. Nesse sentido, se existe uma proteção integral, se existe a conexão dos direitos fundamentais como condição de cidadania, se o conceito de pobreza também está relacionado à múltipla privação de direitos fundamentais, uma emenda como essa, que desloca as verbas para pagamento de dívida ou um outro objetivo que não seja o atendimento da infância, ele atinge esse comando constitucional dos direitos fundamentais e da prioridade absoluta que se reverberam lá no artigo 60 da Constituição como cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º, determina que direitos e garantias individuais são cláusula pétrea. Então, a emenda afronta a cláusula pétrea, diretamente afronta a cláusula pétrea. E, em decorrência disso, nós entendemos que é mais do que necessário uma determinação de inconstitucionalidade dessa emenda para os fundos de infância. A gravidade dessa emenda é que ela colocou na mesma cesta fundos com natureza jurídica muito diferentes. E é mais grave ainda que, dentro dessa cesta genérica demais, apareça o risco absurdo do fundo de infância ser atingido por essa perspectiva da emenda 109. Então, que nós defendemos no artigo? Que é necessário uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Esse é um mecanismo específico do controle de constitucionalidade, e ele conseguiria manter
os efeitos jurídicos desse artigo 5º da emenda para outros fundos, mas ele permitiria que não houvesse uma incidência dos efeitos desse artigo 5º justamente para os fundos de infância. Então, é mais do que necessário o reconhecimento de uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Já existe uma ação de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal. É importante que esses argumentos cheguem até o Supremo Tribunal Federal. E é importante que se entenda, né, a completude da política pública na área da infância e o quanto que essa completude encontra um grau de ligação no respeito das verbas que estão no Fundo da Infância e Juventude. Enfim, eram esses os argumentos que eu gostaria de apresentar, né, nessa fala, nessa oportunidade, e dizer que nós vamos lutar com todas as nossas forças, tanto na comissão aqui de Direito da Criança e do Adolescente, como também nós temos um grupo interdisciplinar que está cada vez se fortalecendo mais, que também estuda fundos e quer construir no Brasil uma política de infância sólida, porque é mais do que hora de dizermos, né, que se existe um arcabouço jurídico tão engenhoso na área da infância, nós precisamos unir esforços de todos os operadores da rede para conhecer esse arcabouço e protegê-lo. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Denise, doutor Hendrik. Queria fazer algumas perguntas, algumas observações, se vocês me permitirem, antes da fala da doutora Eliana. Primeiramente, eu fico muito feliz, eu acho muito enriquecedor quando nós temos advogados de outras áreas, e agradeço muito o doutor Hendrik estar aqui, para ele esclarecer, acho que vários pontos que, para mim, e acredito que para as pessoas que são mais ligadas ao direito da criança e do adolescente, nos parecem até cabulosos, essa parte de fundos, faz muito tempo que não revisamos isso, e acredito que é muito importante, se a gente tem esse objetivo, temos que juntar as mãos, na verdade, de todas as áreas. Parabenizo a professora Denise e conte comigo, professora Denise, para todos os projetos, a senhora sabe disso. Para o doutor Hendrik, eu tenho uma pergunta em específica. O senhor acredita, doutor, que essa declaração parcial de inconstitucionalidade deve ser feita somente para os fundos relativos à infância e juventude, aos direitos da criança e do adolescente, ou tem outros fundos que deveriam ser retirados? Bom, Priscila, eu acredito que essa análise ela precisa ser feita a depender de como essas políticas têm sido conduzidas. E eu vou dar um exemplo. Em 2019, eu escrevi um artigo sobre Condecine, sobre a análise da Condecine e da execução do Fundo da Cultura, e a partir do início do governo atual, o Fundo da Cultura deixou de ser executado. Ele não era executado 0 ponto alguma coisa por ano. Bom, se este fundo não é executado, tem uma política que não está sendo financiada. Essa política também tem alguma envergadura constitucional. Mas, se você olhar retrospectivamente, essa política não vinha sendo executada também a contento nos outros governos. Então, existia uma execução maior, mas isso não chegava à totalidade dos recursos arrecadados com a Condecine, que é destinada ao Fundo Nacional da Cultura. Então, veja, neste caso é mais difícil de você justificar por que não, nesse período específico, não acumular mais recursos no Fundo Nacional da Cultura. Porém, eu acredito que a cultura, embora integre o rol de direitos fundamentais e esteja lá no artigo 5º, ela não tem
nem a envergadura constitucional de proteção prioritária dos direitos da criança e do adolescente, como bem tratou a Denise agora há pouco, e outra, ela não tem essa política estruturada e esses fundos não integram um sistema estruturado. E tem um outro ponto que é importante tratar aqui. Parte desses recursos, aliás, os recursos dos fundos da criança e do adolescente não são recursos de uma fonte permanente, eles não são frutos de uma vinculação de tributo, por exemplo, em que você pode pensar até em uma fungibilidade. Uma regra de vinculação, mas uma fungibilidade na afetação desses recursos. Em outra oportunidade, eu tratei da questão dos recursos de doação aos fundos, e a mim me parece que esses recursos eles são incorporados ao saldo do fundo com uma afetação contratual, um ônus da doação. A doação ela é destinada a financiar isso, e é parte da relação contratual entre particular e Estado quando faz a doação. Então, veja, se esse fundo tem tantas especificidades, para esse fundo a gente acredita que seria possível essa declaração com muito mais razão. Nos outros casos, eu acredito que dependeria de outras provas. Em outros fundos, essa prova seria muito difícil. FUST, por exemplo, é um fundo pouquíssimo executado, muito superavitário. Acho que, nesse caso, a razão de interesse público derivada da pandemia poderia justificar o não acúmulo nesses 2 ou 3 exercícios, a depender de como se entende a vigência dessa emenda. Acredito que essas são as minhas considerações. Muito obrigada, doutor. Realmente foi muito esclarecedor, principalmente para mim que não vejo essa parte de direito financeiro já faz tanto tempo. E eu queria mais, se vocês me permitem, mais um questionamento, e aí fica a critério ou da doutora Denise ou seu responder, é que já nós sabemos que o grupo de crianças e adolescentes já é mais vulnerável, a pandemia vulnerabilizou muito mais, a gente sabe que em relação ao trabalho infantil, os números cresceram absurdamente. E se a gente tem esse dinheiro no fundo, em política pública, por que ele está parado? E podendo ser depois empossado, caso não haja a declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 5º. O que me deixa assim, surpresa é um grupo que sabemos que é um grupo mais vulnerável, que precisa de muito auxílio, principalmente durante a pandemia, que tem resultados complicadíssimos, principalmente quando a gente analisa com os marcadores sociais, impactados profundamente em razão da pandemia. E por que este dinheiro... Não sei se a minha pergunta eu estou conseguindo fazê-la de uma forma compreensível. Porque o que acontece é que estamos receosos que depois do exercício financeiro esse superávit seja empossado. Mas por que há esse dinheiro lá que não está sendo aplicado no momento? Essa pergunta. Essa eu vou deixar a Denise começar, porque ela tem um rol ela mapeia um conjunto de situações de ineficiência na gestão dos fundos, e acho que no final eu vou falar um pouquinho só sobre contingenciamento. Obrigada, Hendrik. Priscila, a sua pergunta é maravilhosa, né? De fato, não tem sentido, né? Não pode acontecer isso, né? Então, existe um descompasso entre a estrutura jurídica prevista para a política pública de infância e a prática dessa estrutura de financiamento. Existem dificuldades que assolam a relação do Conselho de Direitos, que planeja e é responsável pela aplicação das verbas do fundo, na relação especialmente
da execução das verbas quando se pensa que ele está numa secretaria de governo e que existe um gestor dos fundos e que muitas vezes existe um descompasso entre o que o conselho delibera e, de fato, que a secretaria consegue, né, executar e executa em relação aos projetos que são escolhidos e selecionados. Um outro ponto muito complicado é a visão que se tem sobre a utilização dos fundos. Então, existe uma prática de que é necessário projetos de entidades, que somente esses projetos é que podem ser financiados pelas verbas dos fundos, com prazo específico, e, portanto, as verbas do fundo não se conectam exatamente com políticas sociais básicas. Eu discordo desse entendimento, isso é um pensamento que a gente está tentando construir nesse grupo interdisciplinar de estudo de fundos, porque a gente entende que se existe, de fato, uma defasagem no orçamento básico comprovada, e se há possibilidade de verbas complementares atuarem em questões urgentes, os fundos eles têm que ter esse direcionamento, né? Vou dar um exemplo que a gente usa lá no grupo. Se existe um município que precisa de uma UTI neonatal para atender bebês recém-nascidos e se prova que o orçamento básico não tem condições de arcar com essa política, por que não utilizar as verbas do fundo? É óbvio que existe também todo um receio de que os governos, ao existir os fundos, descompensem os orçamentos básicos, o que também é grave. Mas eu acho que a gente consegue conduzir essa questão não penalizando os fundos para que eles não possam ser instrumentos complementares dessa política básica nessa comprovação de necessidade. Um outro ponto que a gente luta muito, também fala lá no grupo, é que as doações carimbadas, elas são perversas, elas revertem o ideal da política pública. Porque como é que tem que ser a política pública estratégica, que no fundo, qual é a perspectiva desse valor? É transformar a área de infância em uma área de cidadania, promotora de direitos fundamentais, e não uma área que ainda tem todo um discurso assistencialista, né? Tem toda uma perspectiva assistencialista. Então, quando a gente fala em verba carimbada, a gente tem a perspectiva de uma empresa capta e doa, e ela utiliza do recurso de abatimento do imposto de renda, por exemplo, para financiar projetos, às vezes do interesse de grupos de empresas. Isso multiplica projetos iguais, escoa verbas para projetos não importantes, e o que é essencial, que tem que estar mapeado pelo conselho, acaba não sendo atingido. Então, existe uma série de questões, e uma delas também, uma outra questão grave, é que também dentro dos operadores que atuam com o fundo, precisaria existir mais diálogo e mais conhecimento. Então, o presidente do conselho tem medo de ser mais arrojado no uso das verbas do fundo, porque ele também tem receio de receber uma sanção do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, às vezes, tem receio de aprovar uma utilização mais arrojada dos fundos. O Ministério Público, às vezes, também não dialoga profundamente com o Tribunal de Contas. Então, o que a gente está tentando promover também nesse grupo interdisciplinar? A aproximação de pessoas que atuam com os fundos, para que a gente possa ter a construção mais clara, mais assertiva de possibilidades para o uso dessas verbas. E a gente vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Com você no comando, eu tenho absoluta certeza. Muito obrigada, doutor Hendrick, muito obrigada, doutora Denise. E agora eu passo a palavra para a doutora Eliana dos Santos Alves Nogueira. Por gentileza, doutora.
Olá, boa noite. Agradeço o convite, parabenizo a comissão pelo evento. Fico muito feliz também com a presença do Hendrik aqui, da Denise, porque trazer esse debate vendo outras perspectivas nos faz avançar. E eu vou partir do final, vou começar dessa última fala da professora Denise, no que diz respeito, até porque a minha atuação, vamos dizer assim, o meu estudo está bem vinculado à erradicação do trabalho infantil, né? Então, eu vou tentar fazer uma ligação, uma ponte entre tudo o que eles já colocaram e já esclareceram, de modo que eu acabei aprendendo muito, porque muita coisa eu não sabia, né? Essa é Por que eu vou começar do final? Porque exatamente isso que a professora Denise fala é o que a gente encontra aqui na ponta. Como eu trabalho dentro da rede de proteção, a minha atuação é de articular a rede, a gente observa a dificuldade que o pessoal do CMDCA tem exatamente em compreender os orçamentos, em compreender o uso do fundo, né? E vou começar já com um exemplo. A gente está com uma situação aqui complicadíssima, porque em 2017 houve uma tentativa de lei municipal para esvaziar o dinheiro do fundo. Então, gente, a emenda constitucional ela tem antecedente, né? Então, essa lei municipal ela tinha como objetivo esvaziar o fundo, né? O prefeito deu uma canetada. O que foi feito? O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública e ajuizou aqui no Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho para questionar essa legislação. Óbvio, né? Não, na época foi dado uma liminar imediatamente para pelo menos garantir o dinheiro lá. Então, esse dinheiro foi bloqueado. Claro, veio foi suscitada a incompetência em razão da matéria, porque se tratava de orçamento, até que ponto isso estava ou não vinculado a questões trabalhistas, embora aqui o foco fosse combater o trabalho infantil, mas, né, no fim da conversa, essa ação, o STJ declarou que a competência era da Justiça Comum, ele foi para lá. Isso foi agora, gente, ficou 3 anos discutindo. Quando o dinheiro veio, esse ano, em plena pandemia, o que o CMDCA decidiu? De modo soberano, vamos transformar esse dinheiro em cestas verdes para as famílias das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, alinhando a compra com produtos de produtores locais, os pequenos produtores. Então, tentar a ideia de você ajudar as duas pontas, né? O pequeno produtor que estava em dificuldade e também as famílias de situação de vulnerável. Gente, faz 6 meses a gente não consegue fazer o dinheiro chegar nas famílias. Por quê? Há um entrave que tem sido colocado pela Procuradoria Jurídica e acho que falta um pouco desse ser um pouco mais arrojado, capitanear a liberação. Então, assim, a gente percebe na prática, no nosso dia a dia, a dificuldade de como até manusear, do ponto de vista da destinação, os valores que têm vindo para o fundo. Por que isso para nós é muito grave? A pergunta que a Priscila fez, eu fiquei aqui com ela, ainda bem que ela fez, então eu ia ter que fazer, né? Porque o que a gente observa no nosso dia a dia é pouco valor dentro do fundo. Os municípios, quando fazem os orçamentos, tanto no começo da gestão quanto nos anuais, um valor muito pequeno se destina para o fundo municipal. E nós ficamos aqui fazendo campanha para que a destinação do imposto de renda possa suprir aquilo que o fundo não recebeu do município, né? Não há uma preocupação. E isso foi uma dúvida que nós temos trabalhado. Quanto é que o município tem que destinar para o fundo? Ele decide, né? Então, nós não temos nem o carimbo, vamos dizer assim, de um percentual mínimo que deveria ir para a proteção de crianças e adolescentes. Então, fica muito vamos dizer assim, na discricionariedade do administrador público para fazer essa destinação. O que me preocupa da fala, tanto da professora Denise quanto do professor Hendrik, uma das válvulas para alavancar o fundo, e que a gente usa quando faz campanha de destinação de imposto de renda, é a vinculação daquele valor àquele objetivo do fundo, né? Então, você conscientiza a população para fazer a destinação por esse viés. Escolha onde você vai deixar o seu fundo. O auditor fiscal da Receita Federal aqui pede insistentemente para a gente não falar doação. Doação parece que está tirando do bolso. Então, você use destinação. Ele vai pagar o imposto de renda de todo jeito. Então, uma parte ele não precisa mandar para a União. Ele pode deixar no município. Então, a gente vem, vamos assim, com uma dificuldade muito grande
tentando convencer tanto pessoas jurídicas quanto pessoa física para fazer a destinação final do seu imposto de renda. E eu fiz aqui uma pesquisa rápida porque eu queria ver como é que isso cresceu. A gente já tinha esse diagnóstico aqui do nosso município, mas na União a gente tem, do ponto de vista do que foi destinado para os fundos da criança e do adolescente nos últimos anos, houve um aumento sensível. Desde 2013, ele cresceu quase 10 vezes pelo que eu localizei numa pesquisa aqui. Ou seja, há um crescente de conscientização e de, vamos dizer assim, importância dada pela população ao fato de você deixar o imposto de renda naquele município. E uma coisa que a Denise já falou que eu vou ter que frisar de novo, né? É muito importante que essa articulação seja feita na localidade. Eu tenho dito isso há muito tempo. Combater o trabalho infantil, que é uma das áreas mais complexas e que piorou muito durante a pandemia, está relacionada a ações no município. Não adianta a gente querer ficar esperando a ação do governo federal e nem do governo estadual. Claro que se mandarem dinheiro, essa ação vai ser isso vai ser transformado em ação na localidade. Mas é o CMDCA, em parceria com a rede de proteção, com todos os que atuam dentro do sistema de garantia de direitos, que pode escolher qual é a política pública adequada para ser desenvolvida naquele município. Por isso que a destinação carimbada de verba, como a professora Denise colocou, não é adequado, porque eu não sei, isso é um objeto andante. A piora da situação da infância e da adolescência depende da área. Eu tenho a área da saúde, eu tenho a área da educação, eu tenho a área da moradia, eu tenho a área da alimentação, ou seja, eu tenho uma série de áreas que precisam de socorro. Me causa espanto também pensar que eu posso ter fundo que chega superavitário. Era para sempre estar deficitário. E aí vem a questão da falta de articulação, inclusive para a criação do plano decenal. Eu me lembro quando a gente começou, o plano decenal era totalmente desassociado da realidade. Hoje a gente tem um plano decenal aqui adequado, que olha para as necessidades e que consegue contemplar projetos maiores e melhores para poder efetivamente atender essa população. Quando eu falo em trabalho infantil, eu estou falando em pobreza. O trabalho infantil é irmão gêmeo da pobreza. Só em situação de pobreza a gente encontra crianças e adolescentes trabalhando. Esse número aumentou muito durante a pandemia. A gente tem dados, a pesquisa que a professora Denise trouxe, eu também hoje tentei atualizá-la, mas o dado que eu tenho é mesmo de 2018 da Unicef, no sentido de que, por esse dado da Unicef, e a Unicef trouxe um ganho porque ela ampliou o conceito de pobreza, exatamente nesse sentido. Pobreza é aquele que é monetariamente pobre ou que tenha sido privado de direitos fundamentais. E esse conceito de privação de direitos vem do direito ao não trabalho, então a questão de trabalho infantil, moradia, água e saneamento. Então, a privação desses direitos pode classificar alguém na situação de pobreza. E aí, aquela constatação, 61% das nossas crianças e adolescentes estão classificados dentro desse nível de pobreza. 6 a cada 10, é muita gente. Fora que essa mesma pesquisa fala que 34,3% das crianças e adolescentes não conseguem ter renda suficiente, as famílias não têm renda suficiente para poder comprar a cesta básica. A gente tem um dado recentíssimo agora também da Unicef, que durante a pandemia, casas que têm crianças e adolescentes até a idade de 17 anos, a grande maioria delas não conseguiu ter as refeições diárias necessárias, pelo menos uma delas ficou faltando. E a nossa transferência de renda emergencial durante a pandemia não foi capaz de sustentar essas famílias com o mínimo da alimentação. E eu não tenho dúvida, e eu gosto muito dessa fala do padre Júlio Lancelotti, quem tem fome tem que satisfazer essa primeira necessidade, que é comer. Então, eu não posso exigir das famílias que têm fome outra conduta a não ser acabar caindo em situações de mais vulnerabilidade, quando, por exemplo, colocam os filhos para trabalhar. O ciclo da pobreza precisa ser rompido com políticas públicas. Que ciclo de pobreza é esse? Começa a trabalhar cedo, a evasão escolar, na evasão escolar ele não consegue o ensino básico, não se qualifica para o trabalho, na vida adulta vai cair em atividades informais precárias de baixa remuneração, não tem condição de sustentar a sua família, dá para o filho de herança o trabalho infantil. E esse ciclo não se rompe. Então, criar políticas públicas depende de dinheiro. A Denise também já colocou isso, é essencial que nós atendamos o que está lá na Constituição. É o único artigo da Constituição que trata em prioridade absoluta e diz o que ela é a atenção de criança e adolescente. Aí eu vou para o ECA fala destinação privilegiada de recurso. E onde está a destinação privilegiada de recurso? Uma das fontes é o FIA, que está lá capitaneado, ou que tem que ser gerido pelo CMDCA.
Então, assim, se a gente observa o malefício que essa possível interpretação vai trazer, ele é imenso. Ele pode desarticular anos de conscientização para levar dinheiro ao FIA. Porque se eu mesma, olha, o FIA pode não ir para a sua destinação, por que eu vou destinar? Para pagar a dívida pública do município? Entendeu? Então, eu acho que o aspecto ainda é muito maior. E, além do que, a gente tem algumas áreas para garantir, vamos dizer assim, para reduzir a situação de vulnerabilidade das famílias, além do trabalho infantil, além dessa situação de pobreza, tantas outras medidas precisam ser adequadas. Por exemplo, eu já vi CMDCA tentando destinar dinheiro para comprar veículo, para ações que envolvem fortalecimento de vínculo, por exemplo, para fazer busca ativa, para fazer transporte. Isso tem que estar dentro da política da assistência social, isso não tem que estar dentro do FIA. Então, a desvirtuação do uso do FIA é um outro problema, além desse, do esvaziamento a partir do risco que a gente traz com a emenda constitucional. Uma outra situação que eu tenho estudado agora, a questão do marco legal da primeira infância. Quais são as políticas públicas que nós temos desenvolvidas pelo CMDCA para evitar o acolhimento institucional? Para reduzir o período em que a criança fica fora da sua família de origem até que ela se recomponha. Quais são as políticas públicas que nós temos para as crianças, por exemplo, as filhas de usuários de drogas? O que eu tenho muitas vezes é uma recomendação, não deixa nem ver a criança, a hora que nascer você tira da mãe e manda para adoção direta. Opa, essa mãe precisa ser acolhida já na gestação. Quais são as políticas que eu tenho lá atrás? Porque muitas vezes essa mãe pode ser além de ser uma usuária de drogas, muitas vezes ela está na situação de rua. E quando você vai pesquisar a situação dela, ela também foi vítima de trabalho infantil, ela vem de uma situação de exclusão. Gente, problema a gente tem demais. É muito triste a gente ver que as soluções que nós conseguimos encontrar ao longo dos anos, uma delas a criação do fundo, inclusive com destinação dos próprios contribuintes, corre o risco de ser desmantelada se nós não tivermos a conscientização, primeiro, do ponto de vista jurídico ou judicial, de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo, e ainda que isso não ocorra, por parte dos gestores municipais, de manter intocável. Acho que a gente agora tem um outro caminho para andar. Eu digo que quando a gente... eu escutei isso outro dia, achei muito interessante. A gente tem que ser igual à água, né? A água, quando ela encontra um local que ela não consegue passar, ela vai, até que ela vai pelas frestas. Se, infelizmente, a emenda constitucional permanecer e não for declarada inconstitucional, então nós precisamos fortalecer os CMDCAs para que eles possam investir todo o dinheiro que chegar no CMDCA para não deixar sobra no final do exercício. Então, olha, uma outra ação que tem que ser feita com a rede, que tem que ser feita com os conselheiros do CMDCA, para que esse valor não deixe sobras. Eu não tenho dúvidas que, se forem fazer o que tem que fazer, vai faltar dinheiro e muito. Não vai sobrar no final do exercício. Mas é tudo muito concatenado. Se a gente não conscientizar quem está lá, se não fizer um trabalho em rede, se não fizer o diagnóstico, a gente não consegue avançar. Eu vou parar por aqui, Priscila, para ficar à disposição, porque, assim, de tudo do que eu ouvi, eu muito mais aprendi, né? Nós já estamos na Comissão de Direito do Trabalho, que trata exatamente a questão do trabalho infantil. Então, eu não vou me ater a ficar dando conceito de trabalho infantil. Acho que a gente precisa pensar muito mais exatamente nesse enfoque de hoje, na questão que envolve política pública, fortalecimento da rede de proteção, inclusive para fazer o diagnóstico. Eu comentava com a Denise antes da gente entrar na sala. Nós demoramos anos para ter equipe de abordagem aqui no meu município. Isso é essencial. Se você não tem equipe de abordagem, você não faz diagnóstico. Se você não faz diagnóstico, você não desenvolve política pública. Se não desenvolve política pública, não usa a verba destinada para essa finalidade. Ou seja, é um mundo de coisas ainda para resolver. Devolvo a palavra para a Priscila. Eu vi que o Hendrik levantou a mão para a gente poder fazer um diálogo e, quem sabe, aí possa dar algum tipo de contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Eliana. Como sempre, a gente aprende muito com a senhora, principalmente eu, que também estudo essa área de trabalho infantil, e a senhora é uma referência nessa área, com certeza. Muito obrigada, e passo a palavra para o doutor Henrique, por gentileza. Bom, eu tenho certeza que a Priscila depois tem outras considerações, a Denise, mas primeiro gostaria de parabenizar a doutora Eliana. É muito bom ver quem está na ponta, fazendo a coisa funcionar, e eu fiquei muito tocado por essa frase da água,
A água procura as frestas, né, quando ela bate no obstáculo. E eu fiquei pensando em duas frestas que podem ser mobilizadas pelos conselhos, pelos agentes que estão na gestão dessa política, para evitar que sobre recursos. Primeiro deles, no direito financeiro, o direito financeiro brasileiro, o orçamento brasileiro é muito engessado. Ele é muito engessado. Mas ele tem alguns instrumentos de flexibilidade que são mal usados porque ele é engessado. Um deles é o contingenciamento. O contingenciamento é uma faculdade, aliás, não é uma faculdade, é um dever do chefe do executivo, que quando vê que determinada receita não vai se concretizar, deve adotar medidas de economia para evitar, possibilitar que as receitas que forem realizadas sejam suficientes para pagar as despesas. Bom, essa regra ela foi criada dessa maneira ampla e ela é mal usada na medida em que, muitas vezes, fontes de financiamento que têm recursos são objeto de contingenciamento, mesmo com os recursos disponíveis. E esse pode ser o caso do Fundo da Infância e da Adolescência. Sem justificativa, porque o contingenciamento vem numa regra ampla. Por exemplo, ficam contingenciados 30% dos recursos das fontes. Bom, primeiro ponto, cabe ao gestor justificar o contingenciamento. Ele não pode fazer isso de maneira horizontal, principalmente em fontes que vão ter recursos que vêm externos e de fontes extraordinárias, como é o caso das doações. Não faz nenhum sentido contingenciar recursos de doações, porque eles já são extraordinários. E se não faz sentido, como que você pode limitar a competência do executivo? Primeiro, lei de diretrizes orçamentárias. O poder legislativo dos municípios pode colocar um limite, dizer: não serão objeto de contingenciamento verbas dos fundos da criança e do adolescente. Então, se for para a sociedade se organizar em torno desse projeto, grande parte dessa organização pode adotar esse instrumento, pressionar o poder legislativo para que essa norma seja inserida, para que os fundos sejam excepcionados. Se não for contingência, é mais difícil de sobrar. Primeiro ponto. Segundo ponto, Tribunal de Contas. Essas regras de contingenciamento horizontal, sem nenhuma justificativa, em tese, são atos imotivados. É ato administrativo imotivado. O Tribunal de Contas, imagino que qualquer dos membros das entidades que atuam na proteção da infância pode representar o Tribunal de Contas dizendo que não se justifica contingenciar verbas dos fundos, afinal, essas receitas vão ser realizadas mediante doações dos particulares. Isso, historicamente, você consegue reconstruir, mesmo porque agora, com essa possibilidade de destinação dos recursos no momento da declaração, se sabe que esses recursos vão ser realizados em dezembro e em abril, então dá para justificar e dá para atacar isso com o Tribunal de Contas pressionando para que os fundos sejam excluídos. Então, acho que são duas sugestões de atuação para procurar mais uma fresta e evitar que esses recursos fiquem empossados. Claro que, depois de tudo isso, ainda a gente tem que enfrentar todos os problemas que a Denise muito bem apontou na execução, mas aí já é outra questão e a gente tem que buscar outras frestas. Acho que é isso. Hendrik, esteja intimado para fazer parte aqui do meu grupo. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Gente, que necessidade desse homem, pelo amor de Deus. A gente precisa muito dessa junção das áreas. E ter uma pessoa como ele, é essencial. Denise, você escolheu a dedo, de verdade. Agora, eu e a Eliana, a gente vai estar querendo puxá-lo, convertê-lo, né, doutora? Mas acredito, só queria deixar... Eu encontrei o Hendrik, porque eu li um artigo que ele publicou numa revista, pesquisando coisas do fundo, e mandei um e-mail
dizendo que eu tinha gostado muito do artigo e queria conhecer o trabalho dele. E aí depois tive, né, a oportunidade de conhecer uma pessoa tão especial, tão dedicada como o Hendrik. E temos feito trabalhos assim incríveis. Hendrik faz parte do grupo interdisciplinar e tem trazido muita luz, né? Porque esse conhecimento não é específico, né, de quem e deveria ser muito claro isso para todos, porque a gente pensa em política pública e muitas pessoas não fazem essa ponta, né? Falar em direitos fundamentais só tem efetividade se a política pública acontecer. E para a política pública acontecer, tem que ter o direito financeiro e as regras do orçamento, todas elas funcionando direitinho, com muita clareza, né? E, Denise, tem outro elemento. Eu participei de um evento faz uns 6 meses com uma especialista, eu não vou saber exatamente o cargo dela, porque eu esqueci, mas ela é lá do Tribunal de Contas. E ela trouxe ela trouxe uma questão que ela falou: vocês nunca desenvolveram pesquisa nessa área. Quanto custa uma política pública para garantir direitos básicos fundamentais de uma criança, do nascimento até, por exemplo, a primeira infância, do 0 aos 6 anos? Então, se nós tivéssemos uma pesquisa que dissesse quanto custa uma criança para que ela tenha esses direitos garantidos, nós conseguiríamos balizar os orçamentos. Então, ela falou assim, a falta dessa informação faz com que o gestor público decida quanto ele quer enviar para o fundo municipal da criança, para o FIA. E pior, né? A gente não consegue vincular a existência de ações específicas para garantir esses direitos. E na época eu ainda falei para ela: puxa vida, não temos mesmo, né? A gente precisa desenvolver, e aí nós precisamos de outras parcerias, precisamos do pessoal da economia, do pessoal, né, que possa fazer quanto custa. Ela falou: se vocês tivessem um dado assim, vocês facilitariam muito a vida de quem trabalha com a questão orçamentária e direcionariam melhor os valores, vamos dizer assim, porque teria uma estimativa. E eu falei: gente, parece tão simples, por que a gente nunca pensou nisso? Então, quando o Hendrik vem e toca na questão orçamentária, inclusive nessa questão de mexer na LDO, isso é simples, né? Não é uma coisa difícil para se fazer no município. Então, a blindagem do fundo, eu faço essa leitura da fala dele, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Para buscar alternativas fora daquelas que a gente sabe que podem acontecer, para evitar, vamos dizer assim, o uso inadequado ou a destinação inadequada. Mas acho, Denise, que nós precisamos evoluir, inclusive para pensar em grupos de pesquisa que possam trazer também essa questão. O que eu preciso? O que o prefeito precisa? O que o município precisa? Até para estar garantido em lei municipal, para garantir esses direitos básicos para as crianças ou para os adolescentes, dependendo da faixa etária. Excelente a sua fala, doutora Eliana, ela é fundamental. E acho que isso precisa vir desde a faculdade, da graduação, né? Trazer muito claro para quem está se formando em direito o quanto que estudar direitos fundamentais está atrelado a entender esses mecanismos do direito financeiro e atuar na efetivação, porque sem esse conhecimento, sem a transparência de tudo isso, a gente não efetiva, né? Então, essa ligação é muito forte. Quando eu comecei a estudar fundos, me deu ainda mais preocupação em relação a isso, né? Porque parece um quebra-cabeça essas normas de direito financeiro, e a gente poderia ter isso de uma forma mais clara, que com certeza tornaria o cenário brasileiro, especialmente na infância, muito, muito melhor. Muito obrigada. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria deixar aberto para caso quem está nos assistindo queiram realizar perguntas, por favor, utilizarem o chat, que eu repasso para os panelistas. Eu estou aqui para escutá-los, né? Estamos conversando, mas é sempre bom escutar quem está nos ouvindo, né? Eu fico imensamente feliz de estar mediando com pessoas tão gabaritadas como a doutora Eliana, sempre um prazer de vê-la, a doutora Denise, conhecer o trabalho do doutor Hendrik, que não conhecia, olha que falha minha grande, mas é porque é curioso, porque quando sai um pouquinho da nossa caixinha de direito do trabalho, direito da criança e adolescente, aquilo já dá uma assustada. Quando fala lei orçamentária, eu falo: meu pai do céu, onde preciso de alguém?
Eu acho que esses grupos interdisciplinares, eles são essenciais para realmente efetivação de uma melhora de política pública, né? Muito me assusta realmente, eu tive uma reunião com alguém da Unicef, até pela LESP, e a gente estava conversando sobre esses novos sentidos da palavra pobreza, enfim, alguns dados novos que ele trouxe, né, da própria Unicef, mais atualizados, mas que eu fiquei de pegar e acabei esquecendo. E aí, como para mim já foi muito rico esse debate, né? Imagino com alguém do direito financeiro. Então, acho que fico muito feliz de estar mediando esse webinar e eu espero que tenhamos mais com advogados de áreas mais diversificadas. E isso só vai enriquecer o nosso projeto, né? Querendo ou não, temos todos o mesmo fim. Mas muito me assusta de saber que temos, é muito curioso porque a gente vê os dois lados da ponta, né? Então, a gente vê a doutora Eliana, que é o final da ponta, eu, por exemplo, acadêmica, que penso nesse sentido mais genérico e a parte mais prática. Então, como que ainda há dinheiro nessa carteira, gente? Sendo que existe tanta vulnerabilidade, tanta necessidade, como é que tem dinheiro? Foi a primeira coisa que eu comecei a pensar, né? Eu sei que o doutor Hendrick disse que não é para a gente analisar o fundo como uma conta bancária, mas eu fiquei refletindo como é que ainda tem tantas coisas, já não sei, que, como a doutora Eliana falou, que se for abrir esse dinheiro, tenho certeza que não vai sobrar. Tenho uma certeza na vida, é que realmente não vai sobrar esse dinheiro. E ele está parado, só de estar parado, já nos prejudica muito. Imagine ser empossado para pagar dívida pública. Para as pessoas terem noção de quanto que a defesa das crianças e adolescentes é essencial, porque já colocaram na mesma cesta vários fundos. Qual que é a valorização que tem desse fundo da criança e do adolescente? Porque a gente também não pode esquecer desse aspecto cultural que desvaloriza muito esse direito ao não trabalho infantil, porque enobrece a criança, porque o meu avô começou a trabalhar aos 6 anos. Então, essa questão cultural, ela também tem que ser debatida pela própria população, né? Só que a população também não vai, isso é uma coisa que eu converso muito com o pessoal da comissão, também não aprende caindo do céu. Tem que ser uma política pública para conscientização da população. Então, assim, ideias de política pública não é o que falta, é mais essa aplicação. Eu queria novamente perguntar se alguém tem mais alguma dúvida e se algum dos nossos palestrantes tem mais alguma consideração e só agradecer. Por favor. Vou fazer uma observação na linha disso que você falou. Quando a gente fala, e a professora Denise falou extremamente bem dessa questão dessa pobreza que faz com que as crianças e adolescentes fiquem excluídos. O que a gente observa no dia a dia, principalmente das crianças pretas e das crianças pobres, porque são as maiores vítimas do trabalho infantil, é que o Estado não chega até elas. Tem uma falta evidente de Estado na vida delas e na vida das famílias. Quando você encontra o adolescente ou a criança em situação de trabalho infantil, a primeira indagação que você escuta é: ele vai fazer o quê fora da escola? Porque ele vai na escola meio período, no outro período ele não tem o que fazer. Então, um círculo virtuoso é quais são os projetos que podem ser desenvolvidos dentro dos municípios. Aqui a gente tem grandes projetos de esporte que garantem o contraturno escolar na falta da escola em tempo integral. Vocês não têm noção, aliás, vocês têm noção, pode ser que alguém não tenha, do quanto isso é interessante para a família. E se você acolhe o adolescente, eu sempre brinco aqui, o basquete, o futebol é o brinde. O que a gente consegue desenvolver de soft skills para essas crianças e adolescentes, de habilidades que ela vai precisar para a vida dela, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, você altera o eixo daquela família que está preocupada porque o garoto não está na escola e preto, pobre, da periferia, é a primeira vítima que você vai ter do traficante.
né? O desaguar dele acaba sendo aviãozinho do tráfico. Então, a gente precisa romper. Se nós não tivermos políticas públicas adequadas que garantam para essas crianças e adolescentes situação de vulnerabilidade, lazer, esporte, cultura, e isso para muitos pais basta. Muitas vezes o pai não quer o menino trabalhando pelo dinheiro, o dinheiro ajuda, mas se você der para essa criança com pagamento do ônibus para ir até lá no local, do lanche que ela vai ficar lá à tarde, os pais se dão por satisfeitos, eles querem o melhor para os filhos deles, ainda que eles vivam em situação empobrecida. E a alimentação que ele ganha do projeto resolve o problema daquela alimentação que ele não tem em casa. Então, se a gente olha para o pequeno, não é difícil você resolver, mas é preciso articulação e ter esse olhar. O que o pai quer? O que a mãe quer? Todo e qualquer pai, toda e qualquer mãe quer o teu filho protegido, quer o teu filho a salvo. E estar a salvo não precisa de muito. Projetos que podem ser desenvolvidos com esse financiamento público vão desonerar o Estado. A família com a saúde mental, vamos dizer assim, recuperada, porque vê o filho avançando, vê o filho em melhores condições, isso é estatístico, ela adoece menos, ela onera menos o sistema público de saúde. A criança não vai se machucar, a criança não vai ter problemas nem de desenvolvimento psicológico e muito menos de desenvolvimento físico. Então, se você começa a olhar o quanto de positivo tem no pequeno, se nós erradicássemos o trabalho infantil através de políticas públicas adequadas, nós teríamos a condição de alavancar em vários, vamos dizer assim, pontos o nosso PIB. Isso é dado estatístico. Ou seja, investir na eliminação das violações que nós vemos cotidianamente nas crianças e adolescentes é um ganho para o Estado. Então, me parece o maior contrassenso eu começar a sitiar o fundo para levar para outras searas, sabendo que essa proteção da infância e do adolescente pode trazer, inclusive, um efeito econômico interessante para aquela localidade. Eu sempre digo aqui, às vezes você não consegue convencer as pessoas porque eu estou tratando de direito humano, né? Toda vez que a gente fala que trata de direitos humanos, o povo já olha com a gente meio torto, né? Esse povo dos direitos humanos. Mas quando você leva para o viés econômico o quanto isso cria de elemento positivo para aquele município, do ponto de vista até de girar a economia, pobre não consome, gente. Gente na miséria não consome, não faz gerar turismo, não faz gerar consumo, não faz gerar lazer. Então, eu preciso começar a colocar isso na pauta, mostrar que o desenvolvimento econômico está atrelado à democracia, que está atrelado ao respeito dos direitos básicos fundamentais de todos, inclusive de crianças e adolescentes. E só para finalizar, hoje eu fiz esse comentário num curso, e claro que eu vou viajar um pouquinho na maionese, gente, hoje está quase sexta-feira, a gente está quase sextando. Pensa comigo, ó. Se você olha na nossa agropecuária, você tem chip, tem brinco na orelha do boi. E por que a gente chipa o boi? Porque esses bois, esse pessoal da agropecuária que trabalha com carne de alta qualidade que vai para o exterior, ele é monitorado em tempo real. O comprador lá fora do Brasil tem condição de saber, desde o momento que aquele boizinho nasceu, o que ele passou, por onde ele passou, que tipo de vacina ele tomou, que tipo de doença ele teve. A gente faz isso com gado. A gente não foi capaz ainda de criar um sistema de monitoramento nacional das nossas crianças que me dissesse, essa criança foi vacinada? Essa criança tem registro? A quantidade de crianças que nós temos no Brasil que não tem registro civil? Essa criança tem alimentação básica? Essa criança está na escola? Lembra da música que o Jair Rodrigues cantou há muito tempo atrás, que ganhou, eu sou velha, né? Ele ganhou, inclusive, um festival. Porque gado, a gente tange, a gente marca, mas com gente é diferente. Com gente é diferente, com gente grande é diferente, com gente pequena é diferente. Enquanto a gente não entender que gente precisa de cuidado, principalmente gente em situação de pobreza, a gente vai continuar vivendo à margem da sociedade, como país e como sociedade. É muito curioso e, ao mesmo tempo, um pouco triste quando a gente chega no argumento que mais convence, que é mais barato para vocês. É mais barato para o Estado. Isso, para mim, é um pouco triste, assim, porque é exatamente o que a senhora falou, lá vem o pessoal de direitos humanos, então lá vai adotar todo mundo, eles já começam com esses discursos prontos. E aí, a única coisa que convence é você virar e falar assim, no papel sai mais barato, porque essa criança ela vai ter problema psicológico, esta criança ela vai ter problema físico,
ela tem estatística, e a senhora sabe muito mais do que eu, doutora. Quem sou eu para estar falando alguma coisa aqui para a senhora, mas depressão, fobia social, problema de desenvolvimento, morte, em geral, na área rural, além de um grande problema econômico, que é esse ciclo da pobreza. Quanto mais cedo a pessoa entra no mercado de trabalho, menor vai ser a sua renda. E é por isso que você vai ter a necessidade de deixar, como a senhora bem disse, a herança. Enfim, e esse ciclo, não há consumo, não gira tanto a economia, enfim, por mais que exista esse argumento, ele seja o mais de fácil convencimento, me dói usá-lo, de chegar e falar assim, gente, é porque é mais barato. Tudo bem, vocês não querem escutar mais nada? Ok, sai mais barato. Vamos para o papel, colocar aqui numa planilha do Excel, para eu te mostrar o quanto sai mais barato você colocar políticas públicas. E aí o discurso, vem muito discurso pronto, né, de falar assim, mas ou estou trabalhando, se não está roubando, como se não houvesse uma terceira opção. Que maniqueísmo é esse? E esse também é um ponto cultural que deve ser trabalhado. Então, realmente, existem famílias que elas preferem, que elas não necessitam urgência daquela renda, então elas estariam dispostas a colocar o filho num basquete, que já é uma despreocupação, porque a alimentação não me é uma despesa, né? Então, o ônibus está pago, a alimentação, e eu sei que ele está num lugar adequado. Ótimo. Só que as pessoas, às vezes, não entendem que esse lazer, é mais barato para o próprio município, para a própria sociedade, do que um deslocamento dessa verba. E Priscila, eu tomei um puxão de orelha outro dia, e eu estou pensando nisso desde a época, desde o dia que eu tomei esse puxão de orelha. Porque, vai gente, puxar o meu? Não, mas eu vou te passar o meu puxão de orelha, mas você foi no caminho certo. Eu é que fiquei no puxão de orelha. Qual foi? Não, Por que me puxaram a orelha? A gente fica falando assim, aprendizagem é política pública para combater o trabalho infantil. Gente, quanto eu já falei isso? E é mesmo, eu acredito que é. Aí, o jovem virou para mim e falou assim, mas por que vocês só defendem a aprendizagem? Eu, com 14, 15 anos, também quero lazer. Eu quero esporte, eu quero teatro, não é? Eu não quero só aprendizagem. Por que para mim tem que ser o trabalho? E aí eu falei, putz, ele tem razão, né? E aí volta lá no começo, as políticas públicas adequadas para garantir lazer, cultura para essa população em situação de vulnerabilidade. Não estou puxando a orelha, não, estou dizendo que você já entendeu. Tá. Porque o lazer é extremamente importante, as pessoas acham que é supérfluo. Então, você colocar, não, vamos fazer algo com basquete ou com alguma coisa, porque realmente desenvolve muito mais, é um brinde. Eu tenho muito essa visão, que é um brinde, porque você tem sociabilização, você tem esse desenvolvimento de soft skill, que vai facilitar muito a sua vida profissional. E as pessoas veem o lazer como se eu não vou fazer isso para o pessoal ficar jogando a tarde inteira um basquete. E eu fico, gente, tudo bem, então é mais barato. E aí termina com é mais barato. Mas isso também é muito importante. Eu não sou contra o contrato de aprendizado, mas só ele ligado também é deficiente, porque a gente tem que lutar para que as nossas crianças tenham lazer, um convívio adequado, e isso é, enfim, muito importante. Eu estou emocionada, já estou ultrapassando aqui, que só era para eu mediar. Mas, doutora, a sua explicação é maravilhosa, só tenho que agradecer. Agradecer também a doutora Denise pela participação, principalmente a nossa estrela de hoje, que foi o doutor Hendrik, com seu conhecimento sobre essa parte cabulosa, a nós, né, doutora Denise, doutora Eliana, que ele foi a nossa estrela hoje, que foi a pessoa que falou do direito financeiro. Queria agradecer a comissão, todo o apoio técnico maravilhoso que nós temos, isso não pode deixar de ser falado, a todos que estão nos assistindo, e o meu muito, muito obrigada. Estamos à disposição também pelas vias de e-mail, outras vias de comunicação, para também continuarmos essa conversa. Eu espero muito que tenhamos outros webinars, e eu já como membro da comissão, já estou convidando o Dr. Hendrik para um próximo webinar.
Meu muito obrigada de verdade. Obrigado a todos. Para mim foi um prazer colaborar com vocês. Direito financeiro sempre é uma coisa muito chata, muito árida, e quando o direito financeiro pode ganhar uma aplicação prática e pode fazer a diferença na vida das pessoas, acho que não tem um financeirista que não se anime. Muito obrigado. Mas você deixou suave. Esse foi, você deixou, porque para a gente é um assunto tão árido, você deixou suave e muito, eu entendi muito, eu fiquei muito feliz. Muito, muito obrigada, doutor, de verdade. Eu também só tenho a agradecer. Espaços como esse são muito importantes e fazem esse ciclo virtuoso necessário acontecer para realmente a gente eliminar esse número drástico de que 6 entre 10 crianças no Brasil estão em condição de pobreza. Isso é inadmissível. E se esse número piorou na pandemia, que todos os índices mostram que provavelmente sim, que a gente potencialize mais ainda os fundos para que chegue até a nossa infância e juventude. Então, esse espaço de hoje foi maravilhoso, aprendi muito e que consigamos estar sempre unidos. Maravilhoso conhecer a doutora Eliana também, para que a gente possa estar nessa corrente de fazer essas coisas tornarem realidade. Eu vou só agradecer imensamente pelo convite. Fiquei muito feliz quando o convite chegou. Espero ter atendido a expectativa. Eu falo que toda vez que a gente participa de um evento, a gente faz isso com um mote de egoísmo, porque a gente aprende, né? Já estou querendo aqui o contato da Denise e do Hendrik, porque gostaria de conversar um pouco mais sobre isso com eles. O Hendrik não tem noção. A Denise acho que já imagina a dificuldade que a gente tem quando precisa tocar nesse tema. E a falta de... Eu brinquei outro dia, tinha que ter uma assessoria jurídica financeira para nos ajudar a entender e a desvendar os problemas que os orçamentos trazem, principalmente do ponto de vista de fazer leitura, de fazer... Não, gente, isso é um outro mundo. A gente se preocupa com uma área e deixa a outra. Ainda bem que tem gente especializada nisso. Eu baixei aqui, achei o artigo de vocês, vou repassar para a nossa rede. A gente tem vários grupos de pesquisa que tratam desse tema, e por incrível que pareça, esse tema não entrou no nosso foco. Então, isso é mais perigoso ainda, né? Essa alteração silenciosa não tinha entrado no nosso foco. Eu vou repassar o artigo e depois faço contato com os professores. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Obrigada, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Muito obrigada. Abraço, Eliana, Priscila e Hendrik. E a todos, né, que estão aqui nos assistindo.